Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores em dia da festa da Sagrada Família, este ano bem colado ao Natal que assinalámos ontem. Este é também o último programa de rádio da Igreja este ano, o que nos convoca para um balanço do que foi o ano de 2021, ainda fortemente marcado pela pandemia e pelos seus efeitos sanitários e sociais, pelo aumento do ruído ensurdecedor de guerras e conflitos por várias partes do globo, pelo agravamento das alterações climáticas, por um reforço das assimetrias sociais entre pessoas, entre países e zonas do globo, e em que a Igreja tem sido fustigada por notícias de sucessivos e reiterados abusos praticados sobre crianças e jovens, praticados sobretudo na segunda metade do século XX e também já durante o século XXI. Nos Açores, o ano ficou marcado pela circunstância de estarmos desde setembro em sede vacante, com um administrador diocesano eleito pelo Colégio de Consultores no passado dia 30 de novembro, e continuarmos à espera da nomeação de um novo bispo de Angra, quando estamos convocados para um sínodo por Roma, pelo Papa Francisco, e também vivemos no arquipélago pelo terceiro ano consecutivo uma caminhada sinodal cuja expressão e mobilização não têm sido completamente evidentes. Estas são ideias soltas para uma conversa a três neste programa Igreja Açores, hoje com um formato diferente, apenas com a entrevista. São nossos convidados Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, socióloga, e o padre José Júlio Rocha, assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz e teólogo moralista. Agradeço a ambos. Começamos talvez pelo tema mais improvável desta lista de temas que temos de percorrer como guião deste programa, que é a festa da Sagrada Família e a importância da família para a Igreja, num ano que o Papa designou como o ano da família Amoris Laetitia. Padre José Júlio Rocha, começo por si. O que é que fica deste ano e o que é que sobra deste documento do Papa para que a Igreja seja uma família de famílias? Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, como estamos no ano da família, estamos no dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, é evidente que este tema da família é sempre um tema preponderante e primordial no discurso da Igreja, porque a família é a essência da sociedade, é da família que nasce o ser humano. A Igreja propõe um modelo de família, um modelo clássico cristão, mas, no entanto, a partir do século XX e século XXI, sobretudo, a questão da ideologia de género, também a cultura de provisório e uma certa mentalidade antinatal, passando pelos dramas que são essencialmente dentro da família, do abuso de menores, tudo isso são questões que preocupam a Igreja, que não se deve fechar apenas num discurso católico que insiste em questões doutrinais, bioéticas e morais. A família deve ser vista pela Igreja, sobretudo do ponto de vista pastoral. São pessoas humanas. E a moral da Igreja deve ter em conta que não pode ser uma moral exclusivista, mas uma moral inclusiva, que aponte ideais, mas não, digamos assim, rejeite para fora da Igreja outras pessoas que vivem outras condições, que o Papa tem insistido, propondo uma pastoral positiva, acolhedora, defendendo o caminho de discernimento para que os católicos, por exemplo, os católicos divorciados que voltaram a recasar, questões que não têm uma resposta única dentro da Igreja, mas possam ser acolhidos, respeitados e recebidos, e que a Igreja seja, no sentido daquilo que o Papa Francisco quer, um caminho aberto para a salvação e não uma porta fechada aos outros. Piedade, nós temos Piedade Lalanda, que se junta a nós nesta conversa também, a três. Perguntava-lhe, esta família de Nazaré, que é o modelo que a Igreja continua a defender, embora sempre na perspectiva mais abrangente de uma Igreja mais aberta a outras realidades, aliás, a isso nos convidou o Sino da Família e depois este documento que o Papa Francisco escreveu e publicou no final do Sínodo. A pergunta que lhe faço é, se nós olharmos e fizermos uma espécie de exegese da família de Nazaré, ela se calhar não anda assim tão distante das famílias, das várias famílias que nós temos hoje e encontramos hoje um pouco por este mundo fora.
Uma saudação também a todos e esta conversa a três que é sempre agradável. Eu gostava, a propósito dessa referência à família de Nazaré, dizer que o essencial da família, a de Nazaré ou qualquer outra, é sempre o amor. E eu acho que aquilo que esta imagem da família de Nazaré nos dá é que o amor é muito exigente. Se nós pensarmos nestas três figuras, nós podemos ver em Maria alguém que aceitou o outro, em José alguém que confiou na mensagem, e em Jesus alguém que se entregou totalmente. E portanto estas três dimensões do aceitar, do confiar e do se entregar são alicerces da família, qualquer que ela seja qual for a sua forma. E portanto o que mudou e o que a Igreja levou algum tempo a reconhecer é que a família tradicional, a família nuclear, não é o único modelo de família. Hoje em dia há realmente várias formas de família, mas o cimento é sempre o mesmo, ou seja, nós estamos a falar de relações de amor. O que destrói a família é quando outras razões fazem com que essa família exista, razões materiais, razões de interesse, razões de sucesso e de ambição económica ou financeira. As famílias, quando se constroem, sejam elas tradicionais ou mais modernas, na base de valores que são valores materiais, na base da ambição e não na base do reconhecimento e do respeito uns pelos outros, da confiança, essas famílias estão destruídas logo à partida. E eu acho que essa que é a grande mensagem, é celebrar o amor, e ao celebrar o amor, celebramos a família. A Igreja realmente tem que ter esta noção de que a família nuclear é uma forma. Há cada vez famílias, como já foi aqui falado, dos recasados, as famílias monoparentais, as famílias até podemos dizer homoparentais, portanto há muitas formas de viver o amor, e onde esse amor existir, esses laços são laços de acolhimento, as pessoas não estão sozinhas, não estão abandonadas, e portanto falar da família acho que é sobretudo falar do amor, e a Igreja tem que olhar para dentro de si e ver e ser mais autêntica e mais genuína, porque eu recentemente fiz um trabalho sobre o divórcio, e se há coisa que me chocou encontrar nestes dados do divórcio nos Açores, por exemplo, é o facto de em 2020 só existiram 8% de casamentos ao abrigo da concordata, portanto os chamados casamentos católicos, registados como tal, e houve um número acrescido de divórcios de pessoas que tinham casado pela Igreja e de casamentos com duração de mais de 20 anos. Portanto, uma Igreja que vê dissolverem-se os laços, que sacralizou, né, num sacramento, ver famílias que se dissolvem e que são membros da comunidade, não pode ficar indiferente. Tem que olhar para dentro de si e tem que ver até que ponto é que estes sacramentos muitas vezes são vividos de uma forma encenada, de uma forma exteriorizada e não de uma forma autêntica e interiorizada. Estou a falar do casamento, mas também podemos falar do batismo. E se calhar a Igreja tem que começar a pensar, a dar espaço às pessoas aderirem à mensagem, e por que não incentivar mais batismos em idades mais avançadas, em idade adulta, ou até quase que diria rejeitar os casamentos que apenas pretendem um cenário bonito para serem realizados. Esta autenticidade penso que é importante para as famílias. As famílias têm que se construir na base de alicerces sólidos, ou seja, na base do amor, na base dos laços de afeto e na base dos laços de acolhimento ao outro, o outro que é diferente, e se isso existir, dá autenticidade à realidade familiar. Este ano ficou justamente pegando nesta última frase da Piedade relativamente ao acolhimento, e que o padre José Júlio Rocha também já tinha, enfim, expressado de alguma forma. Eu pergunto, este ano fica muito marcado pela pandemia, ainda temos todos muito presente aquela expressão do Papa Francisco de que ninguém se salva sozinho, a imagem poderosíssima do Santo Padre a atravessar a Praça de São Pedro em Roma, no Vaticano, que foi uma imagem do ano passado, mas que ainda hoje temos presente, e que estas novas contingências do novo quadro e da situação pandémica no país e também nos Açores nos recorda de forma bem viva nesta quadra natalícia, de que ninguém se salva sozinho. Dizia eu que
Este ano de 2021 ficou de facto muito marcado pela pandemia, que agravou a situação do mundo do trabalho, que já se encontrava com variados desafios. Houve um impacto em milhões de atividades económicas e produtivas. Os trabalhadores precários estão cada vez mais vulneráveis. O Papa insistiu sempre nesta tecla de que todos precisamos de ser mais solidários. No fundo, todos precisamos de mais amor, ou seja, de nos compadecermos mais uns com os outros. Isto é consensual, mas estaremos nós, Padre José Júlio Rocha, olhando para estes quase 2 anos de pandemia, a aprender alguma coisa? O facto é que esta pandemia, com tudo o que ela veio trazer, veio mostrar o melhor e o pior da humanidade, dos homens. Desde o princípio, todas as angústias que a humanidade viveu a partir de fevereiro, março de 2020, até hoje que as angústias se renovam, mais angustiantes, mais incertas, porque as novas variantes vão aparecendo, vão tomando a dianteira à vacinação, vão tomando a dianteira a tudo isso, e, no entanto, a questão da pandemia obnubilou quase todas as outras grandes opções e grandes decisões dos governos, dos Estados, da própria Igreja. É um facto que o ano da família, o ano de São José, foi nitidamente obnubilado por essa questão da pandemia, e imensas iniciativas ficaram por se fazer. A questão da pandemia entrou quase sempre em todas as circunstâncias. Outras circunstâncias, como a questão dos abusos na Igreja e fora da Igreja, mas sobretudo, estamos a falar da Igreja, também condicionaram o discurso da Igreja a este nível. E, portanto, as próprias preocupações do Papa, do Sumo Pontífice, a respeito dos pobres e dos refugiados, a questão da pobreza da pobreza, da exclusão social, a questão das migrações, dos refugiados, que estão sempre no coração do Papa. Tudo isso são questões que também afetam a própria família, porque, como eu disse há pouco, os problemas da família não devem ser abordados pela Igreja apenas de uma perspectiva doutrinal ou moral, mas sobretudo de uma perspectiva pastoral. O maior problema para a família não é, percebemos perfeitamente que o divórcio é um problema gravíssimo, porque as famílias feridas pelo divórcio, pela separação, por esses conflitos, são um problema grave, mas os problemas sociais da família, como a pobreza, como um pai não ter com que dar aos seus filhos, ter pão para dar aos seus filhos, são problemas de desemprego, são problemas muito mais graves do que outros que a gente possa colocar à família. Quando o discurso da Igreja é o maior problema da família é a homossexualidade, são as famílias homossexuais, digamos assim, estamos diante de alguém que não percebeu nada. Portanto, as famílias vivem dramas muito grandes, imensos dramas, aos quais o Papa Francisco está extremamente atento e que a Igreja deve estar extremamente atenta, constantemente atenta. E que esta pandemia, Padre Júlio, veio efetivamente adensar. Veio adensar de uma forma e veio mostrar em toda a sua clareza, em toda a sua nudez. E que resposta é que a Igreja pode dar a estas famílias feridas, no fundo? Porque o ferimento não vem só da própria situação conjugal da família, vem também das situações materiais que a família enfrenta, das dificuldades Exato. De não ter casa, das dificuldades de não ter trabalho, das dificuldades de não ter pão em cima da mesa. Eu às vezes costumo perguntar muitas vezes como é que se explica o Evangelho a uma família que não tem que pôr na mesa para comer, por exemplo. Carmo, veja que há 6 anos fez-se o sínodo, o sínodo bipartido sobre a família, do qual nasceram vários textos, entre os quais a Amoris Laetitia, mas, na minha opinião, muito poucos passos se deram dentro da Igreja para entender a família e para por exemplo, porque é que os pais não assumem uma certa sacramentalidade? Nós olhando para outras religiões,
inclusivamente os nossos irmãos judeus. A essência da religião judaica celebra-se na família. A Páscoa celebra-se na família, tendo o pai da família como o presidente da celebração. Porque é que concentramos tudo? Porque é que nós apostamos tanto na igreja, na família, peço desculpa, e no entanto todas as coisas têm que se passar dentro das portas da igreja? Porque é que não há sacramentais que possam ser celebrados em família? Outra questão é a questão social. A igreja perdeu, há 150 anos, a igreja perdeu os pobres. A igreja perdeu-os porque não soube estar como devia atender à questão que era a questão operária, que era a maior questão do século XX, a maior questão social do século XX, é a questão operária. A igreja virou nas costas, e só no fim do século XIX, peço desculpa, só no fim do século XIX é que renovaram, que dá início à doutrina social da igreja. E a família torna-se numa das preocupações principais da igreja. É claro que hoje a igreja do ponto de vista meramente humano, é a maior instituição de solidariedade social do mundo. São centenas de milhares os institutos de solidariedade social da igreja. E, portanto, muitos deles ligados à família. Já muito têm feito a igreja, mas muito precisam para fazer, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos. Não propriamente no que diz respeito à pobreza ou à exclusão social, mas aos novos desafios que são lançados à família e à igreja. Se calhar chamaríamos novamente a Piedade para ouvirmos esta perspectiva. De que forma é que a pandemia adensou os problemas da família e de que forma é que a Igreja pode ajudar a família a recentrar-se e encontrar o seu espaço depois desta pandemia? A pandemia teve uma condicionante que foi obrigar as pessoas a estarem mais tempo juntas, mais tempo a partilharem o mesmo espaço e até a transformarem em espaços portanto, da casa em espaços comunitários, né? Espaços em que as várias pessoas tinham tarefas diferentes ou pelo menos tinham que partilhar mais tarefas nesses lugares, e nem sempre as casas também facilitam essa partilha. E o que é certo é que esta nova forma de estar em família, nem todas as famílias conseguiram adaptar-se a ela, porque o individualismo, a autonomia de cada um é também um valor que é estimulado na educação dos adolescentes, na própria afirmação das mulheres no mundo do trabalho, uma certa necessidade de se libertarem destas responsabilidades em comunidade, portanto terem um espaço próprio, e a pandemia veio pôr em causa um pouco esse espaço próprio, e sabemos que, por exemplo, ao nível da violência conjugal, da violência doméstica, houve um aumento da intensidade destas práticas, porque, tal como acontece fora da pandemia, os momentos em que essa violência doméstica é mais agravada são normalmente os fins de semana e as férias do verão e os fins do dia, ou seja, quando as pessoas têm que estar juntas. E isso só é revelador da tal má qualidade das relações familiares. Onde a família está doente é nas suas relações uns com os outros, é nas relações de poder e de dominação, é nas relações na falta de democracia, é que todos não têm voz, é na dificuldade em dividir tarefas de uma forma justa, e portanto a justiça, a igualdade, o respeito pelo outro, a dignidade, continuam a ser valores estruturantes na família, e a Igreja tem que ter uma palavra nesse sentido, não pode abafar ou disfarçar, porque essas são realidades que são vividas pela família. Claro que depois isto foi agravado muitas vezes com situações de desemprego, com situações de perda de emprego, com redução de rendimentos, com dificuldades de apoio aos mais velhos, né, da geração mais velha. Tudo isto foi agravado e tudo isto obrigou-nos a repensar o que é o mais essencial, o que é o mais importante. E eu acho que ainda não chegamos ao ponto certo dessa mesma descoberta. Ainda estamos preocupados com as medidas sanitárias, sem pensar no impacto na saúde mental que muitas dessas medidas têm, particularmente na geração mais velha. E, portanto, eu acho que há aspectos que nós temos que
estar do lado do mais fraco, estar do lado do mais vulnerável. E a Igreja tem, dentro da sua atividade da pastoral social, instituições que estão vocacionadas para o apoio aos idosos, para o apoio às crianças, e tem que olhar como é que atua nesse terreno, nos seus centros sociais e paroquiais, nos seus centros de convívio que acontecem dentro das paróquias, qual é a forma como pratica esta caridade no sentido da proximidade ao mais fraco e ao mais vulnerável. Se nós nos refugiarmos todos por detrás da máscara e das medidas sanitárias, vamos esquecer até do impacto que elas têm. Eu não estou pondo em causa que elas não sejam necessárias, obviamente que se elas existem é porque são necessárias, mas nós estamos um bocadinho a esquecer que há um custo, há um preço que vamos pagar por isso, e esse preço vai afetar a qualidade das relações que temos uns com os outros. Portanto, eu também na linha do que o Padre Júlio dizia, eu acho que a Igreja Católica esqueceu, nos seus vários serviços diocesanos, esqueceu, olha, como costuma-se dizer, como um parente pobre, a dimensão da pastoral social. Houve um incremento, uma valorização da catequese, das liturgias, das festividades, do lado exterior da Igreja, e menos do lado dos problemas da comunidade. E eu acho que a grande mudança, agora no sentido deste sair da pandemia, é que a Igreja não seja na nossa cabeça sinónimo de um templo, de um espaço físico, de uma construção, mas que a Igreja seja na nossa cabeça sinónimo de comunidade e seja sinónimo de um espaço de acolhimento de 24 horas, que haja quem precisa de ajuda, quem precisa de apoio, quem precisa de uma resposta, tenha alguém na comunidade paroquial que lhe possa responder, que lhe possa atender, que lhe possa encaminhar. Não é para a Igreja substituir ao Estado, nem é para a Igreja substituir à Segurança Social, mas para trabalhar com estas entidades, com essas outras dimensões, e ser um espaço de acolhimento, um espaço mais próximo das pessoas que se possam dirigir. E eu penso que as portas da Igreja estão muitas vezes fechadas fisicamente àqueles que precisam de uma ajuda num momento qualquer. E se o cidadão, mesmo não praticante, souber que tem ali um acolhimento, que não é só para receber um cabaz na altura do Natal, mas para receber uma resposta, uma dúvida, um anseio, que tem algum paroquiano que pode lhe responder uma dúvida jurídica, uma dúvida de saúde, uma dúvida psicológica, sei lá. Há tantas pessoas que podem dar respostas na ótica do voluntariado e transformar a comunidade paroquial numa comunidade de acolhimento. Penso que nos falta proximidade, e o que as pessoas mais perceberam durante a pandemia é que nós não somos humanos sem proximidade. E se não trabalharmos esta proximidade na nossa comunidade religiosa, nas nossas comunidades paroquiais, nós corremos o risco de ver realmente as igrejas esvaziadas. Padre Júlio, nós temos que ir avançando nos temas, e eu faço-lhe ainda uma pergunta relacionada com este tema, mas já de olhos postos num outro tema que queria propor, também tem a ver com o sínodo e com a caminhada sinodal em particular que estamos a fazer na Diocese, porque o Papa Francisco tem-nos convocado muito para sermos a Igreja ser um verdadeiro hospital de campanha, e neste momento, diante da crise sanitária, diante da crise de refugiados, a Igreja tem mesmo que ser este hospital de campanha, literalmente. A pergunta que lhe faço é se efetivamente estamos a conseguir ser esse hospital de campanha, e em segundo lugar, se esta nossa caminhada sinodal que nos convoca a sair em missão, a ir ao encontro do outro e a sermos uma igreja pobre entre pobres, parecem slogans e frases feitas, mas têm um determinado sentido, pergunto-lhe se estamos a conseguir fazer isto tudo em sintonia com o cuidado do outro. Bom, eu podia responder sim e não. Num certo sentido, estamos a conseguir ser hospital de campanha. Há muita igreja do silêncio, aquela igreja que põe as mãos à obra. Sobretudo em África, América do Sul, Extremo Oriente, em alguns lugares onde a igreja chegou, e tem feito esse trabalho extraordinário de ser, como eu disse há pouco, mesmo do ponto de vista meramente humano, a maior instituição de solidariedade social que o mundo tem. Muito superior a todas as outras, mas é incomparavelmente superior. Ora, por outro lado também não está, porque como nós vemos, a Igreja está tão dividida como nenhum de nós se recorda, e quem estuda a história da Igreja já viu
a Igreja dividida em outras épocas, mas esta é uma das épocas em que vemos a Igreja mais em confronto consigo própria. A Igreja, há uma parte da Igreja, que não sabemos bem qual é a sua percentagem, que está com medo da desintegração da própria Igreja. E tem medo do Papa Francisco exatamente por causa disso. Ora, o Papa Francisco é o homem da coragem. É o homem da coragem. O homem que não tem medo de sujar os pés na lama que os pobres pisam, e por isso também esta caminhada sinodal universal, que pretende exatamente maior participação, é sobretudo um apelo aos leigos. Eu não sei se já vem tarde demais, porque essa questão dos leigos tornou-se, a nível pastoral, a grande questão da Igreja há mais de 60 anos com o Concílio Vaticano II. Uma das grandes aberturas do Concílio Vaticano II é a abertura da Igreja aos leigos. Já lá vão mais de 50 anos e os leigos que iam à Igreja e eram apenas membros passivos nas celebrações, na vida da Igreja, esses leigos, hoje, o que se viu foi eles saíram da Igreja na sua maior parte. O que conseguimos de participação dos leigos na Igreja, eu penso que é pouco mais, é bom, mas é extremamente insuficiente. Ainda hoje, a Igreja não consegue sair desse estigma clero-laicado. Ainda não consegue sair desse estigma em que o clero é que determina e o leigo é que obedece. Ainda hoje não consegue. E a Igreja, como povo de Deus, ao invés da Igreja hierarquia, sociedade hierarquicamente constituída, esta Igreja de povo de Deus ainda precisa de muito trabalho para que, e neste caso, olhando para o caso dos Açores e olhando também para o sínodo diocesano, uma das coisas que ficou por saber é o que é que pensam esses 40 a 50 mil cristãos que nos últimos 30 anos abandonaram a prática religiosa. Há uma série de questões que devem ser colocadas, e uma delas é exatamente essa questão de os leigos terem as mesmas responsabilidades do que os outros cristãos na própria Igreja. Estamos à conversa com Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, e com o padre José Júlio Rocha, teólogo moralista e também assistente da Comissão Diocesana Justiça e Paz, neste último programa Igreja Açores deste ano de 2021. Piedade, a Igreja ainda não conseguiu dar espaço e encontrar-se para ser uma igreja plena no sentido ministerial, ou seja, todos saberem os seus lugares e todos poderem fazer melhor pelo outro? Eu penso que temos um caminho ainda para fazer, mas não temos muito tempo, ou seja, eu acho que nós ainda, como dizia o Padre Júlio, ainda estamos a falhar na mensagem do Vaticano II. Se vamos esperar 50 anos ou 70 anos para fazer aquilo que falta fazer, é grave. Eu acho que temos que acelerar, intensificar a forma como nós vivemos em igreja. Eu reparei na mensagem do Papa do dia 19, que ele dizia, 19 de dezembro, ele dizia que nós temos que nos levantar para não ficarmos atolados nos problemas e afundado numa autopiedade e caindo numa tristeza que nos paralisa. Portanto, eu acho que nós temos que nos levantar e nos levantar tomando esta consciência da comunidade que somos, do que falha. Eu às vezes digo, a Igreja deu um passo gigante quando introduziu o abraço da paz nas celebrações eucarísticas, porque nos obrigou a olhar para a pessoa que está no lado. E nós não nos podemos esquecer que a Igreja Católica herdou templos do século XV, do século XVI, do século XIX, portanto, ou seja, temos uma história muito pesada, não só do ponto de vista arquitetónico, mas também do ponto de vista da estrutura da própria Igreja. As divisões de classe social, as divisões entre o clero e os fiéis,
são históricas. O clero forrado de ouro e os fiéis pobres que ficam à porta da igreja vêm do passado. Os ricos à frente e os pobres atrás, os ricos com direito à cadeira e os pobres sem lugar para se sentar, as mulheres beatas e os homens que ficam à porta da igreja ou no adro da igreja ou vão para a tasca tomar um copo enquanto dura a celebração, são flash, são retratos que ainda marcam as práticas dos nossos tempos. E isso tem que se mudar, e isso tem que se transformar. Uma igreja tem que, é evidente que ela tem sempre um caráter mais conservador, mas ela não pode estar dissociada da sociedade que está à volta. Ela não pode estar dissociada da defesa dos direitos humanos. Ela não pode estar dissociada da igualdade de género, de homens e mulheres, perante o trabalho, perante a família, perante os direitos, perante o respeito pela dignidade. E esta linguagem que é social, mas que também é uma linguagem de defesa da dignidade do homem, do ser humano, que é uma linguagem evangélica, porque nós temos montes de exemplos no Evangelho de respeito e de exaltação dos mais fracos e dos mais vulneráveis e do abater das diferenças. Eu penso que é isso que tem que transformar a Igreja, porque se nós formos nos agarrar àquilo que a história nos traz, é uma história de divisão, uma história de classe, uma história em que alguns entram, outros ficam à porta, uma história em que a linguagem que se fala, até os cânticos que se cantam, só alguns é que participam, e temos que nos preocupar em que a linguagem chegue a toda a gente. Eu quase que diria, não só na linguagem das palavras, mas até na linguagem gestual. Eu pensei que houve uma experiência aqui em São Miguel de um sacerdote que colocou alguém a fazer linguagem gestual durante a homilia, porque a mensagem tem que chegar a todos, nós não podemos falar só para alguns, e eu acho que às vezes a Igreja esquece desta universalidade. No fundo, ser católico é ser universal, e essa universalidade tem um conteúdo sociológico, não é uma universalidade de discurso, tem que ser uma universalidade de prática, e por isso não conheço a receita, mas acho que cada comunidade tem que ensaiar na sua freguesia, na sua paróquia, experiências de acolhimento universal e experiências de derrubo destas barreiras que impedem alguns de entrar ou que fazem com que alguns saiam definitivamente, como dizia o Padre Júlio, e não regressem. Portanto, acho que é esse o trabalho que se tem que fazer, mas tem que se fazer com uma certa urgência, porque nós não temos muito tempo. O Papa propõe neste sínodo, onde convocou toda a Igreja Universal, vai um pouco nesse sentido, quase de descascar, de olharmos para dentro, de fazermos. O Papa João XXIII dizia que era preciso que a Igreja abrisse uma enorme janela de modo a espreitar para fora e deixasse que os outros vissem para dentro. Neste momento nós estamos muito concentrados em fazermos este olhar para dentro e percebermos o que é que está mal e percebermos como é que somos e o que é que somos. Há riscos, Piedade. Aquilo que eu pergunto é, se a Igreja falhar este sínodo, como parece ter falhado o Vaticano II, é a sua credibilidade, é a sua confiança que está em causa, ou não? Sim, eu acho que há aqui uma dimensão que eu ia acrescentar, era a religião tem que ter espiritualidade, porque quando a religião se esvazia da espiritualidade, ela vira uma seita, vira um ritualismo puro de tradição, ela mantém-se de pé porque as tradições se reproduzem, se refazem, mas ela perde sentido, e hoje em dia o que as pessoas buscam é um sentido de espiritualidade, e a Igreja pode oferecer essa espiritualidade. E por isso eu acho que a Igreja não vai falhar se fizer um sino de invocação do Espírito Santo, neste sentido do encontro com a sua própria espiritualidade, do encontro com a essência do ser humano, não propriamente preocupar-se com o dogma, ou com a regra, ou com a lei, ou com o formato, que é sempre uma expressão de tentativa humana de concretização de objetivos. A gente faz leis para tentar chegar a um determinado objetivo, mas o essencial não está na lei, o essencial está no espírito dessa lei, o espírito que
conduz. E, portanto, é o espírito que tem que conduzir, é a espiritualidade que tem que conduzir a Igreja. Não pode ser a preocupação com o formato, com a estrutura, com o quadro legal ou com o quadro dos princípios que regem. Eu acho que tem que ser com as pessoas. E isto envolve, de novo, os leigos e envolve os sacerdotes, os pastores. E há um aspecto que eu acho que é importante. Temos que olhar também para a forma como os pastores são apoiados e acompanhados, porque eles também têm que ser pessoas amadas para poderem amar e para poderem ajudar a comunidade. E, portanto, acho que há aqui um trabalho não só de envolvimento dos fiéis, mas também do próprio clero e daqueles que são os consagrados dentro da Igreja Católica. Padre Júlio, conseguirá o Papa Francisco o tal adjornamento que tem pretendido, ou corremos riscos de novamente as dioceses fazerem orelhas mocas aos sinais pastorais que vêm de Roma? Porque são, sobretudo, mais do que orientações, são sinais que o Papa nos tem dado de como devemos caminhar neste mundo que é o nosso concreto, o nosso hoje favorável. Bom, é preciso ter em conta que esse adjornamento, o pôr em dia, o atualizar, foi no fim da década de 50 a palavra que o Papa João XXIII utilizou para anunciar o Concílio Vaticano II. Portanto, já estamos há 60 e poucos anos a falar de adjornamento na Igreja. E o facto é que o adjornamento é um processo doloroso em todas as circunstâncias, muito mais numa instituição com uma tradição de 2000 anos que a Igreja tem, com todo o seu filão, com as suas divisões, com a sua história, como nós já falamos, mas com a sua imensa carga daquilo que é mais positivo, que é a sua espiritualidade e a sua pastoral. Mais do que o dogma, a doutrina e a moral, a espiritualidade e a pastoral são importantes na Igreja de hoje. Espiritualidade e pastoral, como disse a doutora Piedade Lalanda, a espiritualidade é o fio condutor. A Igreja tem que oferecer a espiritualidade, tem que oferecer uma dimensão espiritual que dê sentido à vida dos fiéis e dos cristãos. Ora, o Papa Francisco não vai conseguir o adjornamento que pretende. Para já, pela idade que tem, e pelo gigantismo, pelo gigantismo não no sentido negativo, mas pela imensa carga de novidade que este Papa veio iniciar. Este Papa é o iniciador de um movimento que o Concílio Vaticano II há muito tempo esperava. O que eu rezo para que aconteça é que o próximo ou os próximos Papas estejam na mesma linha de adjornamento do Papa Francisco. Se não voltamos atrás, se não paramos, se não tudo aquilo que foi o esforço da Igreja desde o Concílio Vaticano II e agora com o Papa Francisco, se não tudo isto para. E a Igreja, este século XXI é como atravessar um rio que se tornou caudaloso. E ou ficamos na margem, ou nos conservamos na nossa margem e fechamos com um ovinho àqueles fiéis que vão à nossa missa, àqueles que não nos deixam, àqueles que acreditam, e fechamos-nos ao mundo. A Igreja das Portas Fechadas. Eu recordo Tomás Alic, no último livro O Tempo das Igrejas Vazias, em que dá aquela metáfora do Cristo que bate à porta. Nós conhecemos aquelas pagelas de Jesus a bater à porta para entrar no nosso coração, um tema vocacional, mas o que o Tomás Alic dizia é que Jesus neste momento bate à porta da Igreja, mas é do lado de dentro da Igreja, porque quer sair da Igreja para fora. Jesus tem que estar onde estão as pessoas, não é no sacrário apenas. E portanto, todo esse adjornamento, toda esta avalanche de novidade que o Papa Francisco veio iniciar, é uma coisa para durar muito tempo, é um processo que vai durar muito tempo. E só esperemos que não pare. Temos que ter tempo para fazer este signo. Há uma data já anunciada, 2023.
A própria Diocese de Angra já está encaminhada sinodal há 3 anos, no entanto, neste rio caudaloso, como acabou de frisar, temos um tema candente que parece que toma conta de tudo o resto, e a Igreja passa a ser medida única e exclusivamente por este tema, condicionada na sua ação, sempre com receio do dia seguinte, que é o tema dos abusos sexuais. Antes de entrarmos na reta final deste programa, pedia-vos um comentário relativamente a este tema, que é um tema que nos deixa amargurados, a todos nós cristãos, mas sobre o qual também temos que falar com muita frontalidade. Eu posso adiantar-me nessa reflexão. Eu acho que os abusos sexuais são sempre, obviamente, atos de violência, são sempre atos de domínio, mas e vêm sempre de pessoas perturbadas, só que essas perturbações dessas pessoas não são sempre, ou não são só de natureza psicológica. Eu acho que a Igreja aí tem também a fazer uma importante reflexão sobre a forma como, olhando agora em particular àqueles que fazem parte do clero, ou mesmo os leigos que estão diretamente relacionados, porque, como em todas as situações de abuso sexual, quer seja dentro da Igreja ou fora da Igreja, elas acontecem em relações de proximidade, em relações de confiança, e as vítimas normalmente confiam naquela pessoa que abusou de si, abusou da intimidade, da proximidade que estava dessa relação. E eu acho que o importante aqui é não pensarmos apenas que são pessoas que precisam de ajuda do ponto de vista eventualmente psicológico, mas são pessoas, se calhar, que construíram comportamentos distorcidos pela forma como foram formadas, pela forma como foram fizeram as suas opções de vida, pela forma como a própria Igreja lida com a sexualidade, pela forma como a Igreja lida com a sexualidade das pessoas consagradas, e isto é também um caminho que a Igreja tem que fazer. Se calhar atreveria-me a dizer que para algumas destas pessoas faltou família a essas pessoas, faltou laços de afeto, faltou laços de suporte e um equilíbrio emocional que resolvesse algumas das suas carências, e isso projeta-se depois numa relação de dominação, de poder, e uma relação que é abusiva e que tem que ser denunciada. É evidente que neste sentido, nesta relação de violência e de abuso, a Igreja tem que estar sempre do lado das vítimas, daquelas pessoas que são maltratadas, e tem que acompanhar, ajudar aqueles que são os agressores ou aqueles que foram os atores desses atos para o reconhecimento e para acompanhá-los também. Portanto, em todas as situações de agressão, o próprio agressor também precisa de ajuda, porque é alguém que tem certamente uma história pessoal complicada, uma história atravessada por muitas situações e que necessita dessa ajuda. Por isso, eu penso que, se calhar, a Igreja tem que olhar para este sinal também como um sinal para repensar a própria formação dos seus pastores, para repensar a ligação destes pastores à vida familiar. Não sei se é para daqui a 10, 20 anos, mas eu acho que é algo que faz falta, porventura, na comunidade católica, um rever da formação dos próprios sacerdotes. Padre Júlio, pedia-lhe também um comentário breve sobre esta matéria. Certamente, a moral sexual da Igreja, ou a sexualidade, é o elefante no meio de numa loja de porcelanas que é da moral da Igreja. Nós hoje, no século XX, e sobretudo depois de Freud, sabemos que muita coisa tinha e tem que mudar na compreensão da própria sexualidade por parte da Igreja. A Igreja que durante 19 séculos viu na sexualidade algo negativo, tabu. A Igreja que instituiu, é a grande força que instituiu a sexualidade como tabu na nossa sociedade, e era essencialmente negativa, e a sexualidade servia apenas para a procriação. É evidente que numa pregação moral deste tipo acontecer a hecatombe que é a pedofilia e os abusos de menores, seria absolutamente ridículo esse contraste se não fosse trágico. Agora,
é preciso de ver que a Igreja está a dar um exemplo. Vejamos o caso da França, onde, alegadamente, entre 200 e 300 mil crianças foram abusadas nos últimos 70 anos. Nesse mesmo período, e nesse mesmo país, em França, terão sido abusadas mais de 5 milhões de pessoas, de crianças. Portanto, não é só a Igreja, é evidente que isso não serve de desculpa para nada, mas que a Igreja faça o seu trabalho e sirva de exemplo aos Estados, à escola, à família, mas, quer dizer, mas aos Estados, sobretudo, para seguirem o exemplo daquilo que a Igreja está a fazer agora, implementada pelo Papa Francisco. Este mal é para acabar. Não se pode ter nenhuma reticência. Portanto, eu vejo com alguma perplexidade aquilo que tenho alguma dificuldade em compreender, as reticências da Conferência Episcopal Portuguesa em formar uma comissão independente para averiguar os abusos sexuais dentro da Igreja em Portugal. Já está constituída, Padre Júlio. Já está constituída, mas nem sequer devia haver hipótese para as reticências. Eu não percebo por essas... Não pode, isso não pode. É que não há outro caminho. Não pode parar. Não deviam... Essas reticências ainda foram piores. Quer dizer, nós não podemos... Neste campo, nós temos que limpar a Igreja desse mal. Esse mal que é o maior baldão, neste momento, à credibilidade da Igreja. É um baldão semelhante à Reforma no século XVI, posso dizer assim. E a Igreja, neste caso, o Papa Francisco, tem feito de tudo. É evidente, agora apareceu em França, certamente vai aparecer em Portugal, aparecerá muito mais, infelizmente, e de cada vez que acontecer mais um baldão, mas este é o único caminho. Este é o único caminho que nos resta. Estar sempre do lado da vítima e o que fazer do agressor. Muito bem, Pois tem que cumprir as penas. Fica a mensagem já relativamente a este tema. Nós estamos mesmo na reta final, temos mais cerca de 6 minutos de programa e aquilo que eu vos pedi era que olhássemos agora para dentro de casa, porque vivemos este Natal e esta passagem de ano num tempo absolutamente novo para a Igreja Açoriana, em sede vacante, sem bispo titular da Diocese. Começaria por si, Piedade, como é que a Igreja, e que tempo é este que a Igreja está a viver quando estamos convocados para um sínodo, quando estamos em caminhada sinodal e estamos sem bispo, que é no fundo o pilar da Igreja? Quando sai um líder, seja de qual for a organização, é sempre um momento de instabilidade, também de reorganização. E se calhar nós estávamos um bocadinho habituados a bispos com mandatos um pouco mais longos. A sensação é que este bispo teve pouco tempo, ou teve um mandato muito curto, e eu sinceramente espero que rapidamente venha alguém para o seu lugar, mas que venha também alguém que esteja disponível e com um perfil que permita conhecer as nossas novilhas, portanto, porque há realidades diferentes de ilha, há realidades como em todos os lugares, mas há diferentes experiências da vida religiosa. Há aqui na nossa cultura açoriana uma mistura antiga entre a religião e a religiosidade, e eu penso que essas formas de estar nas nossas comunidades têm que ser conhecidas de quem vier liderar esta diocese. E um aspecto que também eu espero que aconteça é que a pessoa que vier conheça as paróquias do ponto de vista sociológico, ou seja, conheça as dinâmicas de cada paróquia. Nós temos assistido, estou a falar sem dados de base, mas eu, enquanto católica paroquiana, temos assistido
movimentações de sacerdotes de uma comunidade para outra, muitas vezes quebrando dinâmicas que os leigos estavam a construir com esse pároco, numa ótica de abertura da própria comunidade, uma ótica de maior envolvimento de jovens, e que de um momento para o outro se desconstroem porque sai o pároco que é colocado numa outra paróquia, numa outra ilha, e aquela dinâmica cai que nem um castelo de cartas, porque quem vem não pensa da mesma forma. E eu acho que é importante perceber cada comunidade, como é que ela se constrói, que dinâmicas é que acontecem nela, que caminhos estão sendo trilhados, e perceber que às vezes movimentar um sacerdote pode destruir essa construção. Penso que a nossa comunidade é muito pequenina, as nossas realidades são muito micro, e portanto quem vier deve vir com este carinho por esta terra de novilhas, com esta necessidade de conhecer a nossa história, as nossas gentes, e preservar as iniciativas nas comunidades onde se está a construir coisas diferentes, dinâmicas diferentes. Eu penso sempre que quando eu tinha 20 anos houve uma dinâmica tão interessante na paróquia onde eu residia, um envolvimento de jovens, uma abertura, uma linguagem que eu a considero moderna, e que essa linguagem desapareceu, estes jovens afastaram-se e parece que recuamos 20 ou 30 anos atrás ou mais. É uma pena quando há percursos de crescimento e de amadurecimento que depois são abortados porque há decisões de natureza mais logística, não sei, de natureza mais da organização da instituição, e que não têm a linha de conta à realidade de cada comunidade. Portanto, acho que quem vier tem que conhecer muito bem o terreno, e se não conhecer, tem que ouvir primeiro as diferentes comunidades dos Açores, para depois construir ou ajudar a construir uma igreja mais justa, mais igualitária, uma igreja mais de acordo com as exigências dos tempos atuais. Padre Zé Júlio, Vitorino Mésio ensinou-nos que a geografia vale outro tanto como a história. Nos Açores, ao longo de quase 500 anos da Diocese de Angra, tivemos 2 bispos naturais dos Açores. Não lhe vou fazer a maldade se acha que o novo bispo deve ser açoriano ou deve ser de outra naturalidade qualquer. Aquilo que lhe pergunto é se... o que é que espera do novo bispo? No fundo, o senhor que é clérigo e que naturalmente deve a obediência ao bispo, como todos nós, mas o senhor por maioria de razão, o que é que espera de um novo bispo? Essa questão do perfil do novo bispo acho que é uma questão que é quase inútil perguntar, porque toda a gente espera quase o mesmo. O que é que eu espero de novo? Para já, é o que todos esperam, que seja um pastor. Em primeiro lugar, primeira coisa que é um pastor, um homem que sabe cuidar do seu rebanho, um homem que não fique fechado, um homem que saiba pegar no seu, que seja simples, mas que seja bom pastor, que a bondade seja uma das grandes qualidades do próximo bispo da nossa diocese. Depois, na minha opinião, que seja perfeitamente um homem da linha do Papa Francisco. Eu terei muitas dificuldades em aceitar alguém que venha governar a nossa diocese e que, como existem muitos sacerdotes, tem uma visão que contradiga as diretivas do Papa Francisco. Isto é, para mim, é uma questão que anda perto do sagrado. Depois de tudo isto, que seja um homem que saiba estar próximo, que seja um bom líder, também é importante que sejam essas duas coisas, próximo e ao mesmo tempo firme. É uma coisa que eu admiro muito no Papa Francisco. E já agora deixava uma mensagem, porque esta é a minha opinião, do estado em que a Diocese está agora, em sede vacante, que fizéssemos uma paragem avagássemos a questão do sínodo diocesano. Este sínodo diocesano tem muitos problemas. Na minha opinião, já começou mal, porque a fase que a gente ainda está, se calhar, nela, nós estamos um bocadinho a divagar com tudo isso, a fase mais importante de um sínodo, ou a fase basilar, o alicerce de um sínodo, é o trabalho das bases, é os inquéritos. Onde é que os nossos inquéritos chegaram? Não passaram das paróquias e dos conselhos pastorais, quando os ateus,
os críticos da Igreja, os leigos, aqueles 40 a 50 mil fiéis que abandonaram a prática religiosa, o que é que sabemos deles? Os pobres, vamos lá ver, o que é que nós conhecemos da Igreja e dos Açores para avançarmos com o sino se não fizermos isso, se não ouvirmos? Estamos a contrariar o Concílio Vaticano II, num certo sentido. Por isso eu faço um apelo a quem tem responsabilidade nisso, que repense tudo isso, porque há muito um sínodo não pode ser apenas uma coisa para ficar no papel. Tem que ser uma coisa que, porque é o segundo na história da Diocese, tem que ser uma coisa que cave fundo e mude a Igreja nos Açores. E já agora, perante uma Igreja que está dividida, como Vitorino de Menezes dizia, a história vale tanto como a geografia, e então nos Açores isto é perfeitamente claro. Percebemos que os nossos Açores têm identidades culturais e muitas diversidades, muitas coisas diferentes. Percebemos algumas divisões dentro da própria Igreja nos Açores, e portanto só peço que o próximo bispo seja um bispo profundamente conciliador e que seja uma bênção para nós. Agradeço a ambos terem aceito o convite do Igreja Açores para esta espécie de magazine, perdoem-me a expressão, esta espécie de magazine do ano de 2021, percorrendo alguns dos temas candentes da Igreja e que nos ocuparam durante muito tempo nas notícias do dia-a-dia. Desejo aos dois boas entradas e também a todo o nosso auditório, e que 2022 seja um ano da graça para os Açores e para o mundo, que a pandemia seja ultrapassada e que Angra receba o seu 40º bispo. Bom ano, até janeiro de 2022. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.